Bom dia, meu nome é Andressa e eu vou falar da biotecnologia e a saúde humana, o uso de biofármacos. A obtenção de produtos por processos biotecnológicos vem sendo utilizada há milhares de anos. Mas o que seria então essa biotecnologia? A biotecnologia é a manipulação de organismos vivos para a modificação e criação de produtos. A palavra ela tem origem grega, em que bio vai significar vida, técnica e logia remete a logos, que seria conhecimento. Nota-se então que nos últimos anos, um crescente aumento da participação da biotecnologia vem ganhando espaço principalmente nos processos industriais. Seja na área alimentícia, agropecuária ou na saúde, a biotecnologia ela passou a ser algo que traz alternativas viáveis para desenvolver novas técnicas e produtos. Nota-se que os biofármacos, por exemplo, eles vêm ganhando grande espaço na indústria farmacêutica. O que são os biofármacos, então? Os biofármacos, ou também chamados de medicamentos biológicos, eles vão ser fármacos produzidos por meio de uma rota biotecnológica com o uso de sistemas biológicos. Eles são medicamentos, então, desenvolvidos a partir de organismos vivos, que podem ser fluidos animais, órgãos, tecidos, micro-organismos, células e até mesmo micro-organismos geneticamente modificados. O objetivo geral desse trabalho seria realizar uma revisão bibliográfica relacionada ao uso da biotecnologia e dos biofármacos. Os objetivos específicos: descrever a importância biotecnológica para o desenvolvimento de biofármacos, relatar os fatores positivos do uso de biofármacos e os principais desafios encontrados. A metodologia seria por meio de revisões de literatura qualitativa e descritiva, com pesquisas que se embasaram em livros da área, artigos, sites, dissertações e teses publicadas nas principais bases de dados. Bom, aqui temos uma representação, então, das principais características que diferenciam os medicamentos sintéticos dos biológicos. Em primeiro lugar, seriam, então, a sua produção. Quando os medicamentos sintéticos, eles são produzidos por sínteses químicas, em que são utilizadas, então, a química orgânica para seu desenvolvimento. Já os biofármacos, que são medicamentos biológicos, são produzidos por meio, então, de biossínteses, em que substitui essa química orgânica pela biologia molecular e métodos biotecnológicos. Também podemos citar como diferença entre os dois medicamentos a probabilidade de reações imunes, que seria a imunogenicidade. Quanto que os medicamentos sintéticos, essas reações imunes, elas são ocasionais, sendo bem baixas as suas probabilidades. Já nos biológicos, essa probabilidade é um pouco mais frequente, isso devido às moléculas serem maiores e mais complexas se comparadas às moléculas dos medicamentos sintéticos, além também deles terem, então, composição biológica que acaba fazendo com que o corpo tenha essa probabilidade maior de ter uma reação por aquele material que está ali no organismo. Os medicamentos sintéticos, eles apresentam suas prescrições principalmente direcionadas a cuidados primários ou gerais, podendo ser administrados pelos pacientes em suas residências e são frequentemente, então, administrados por via oral, como por meio de cápsulas e comprimidos, por exemplo. Já os biofármacos, eles são utilizados comumente em tratamentos de doenças mais graves a nível de especialidades. Em sua maioria, eles precisam ser administrados em hospitais com a necessidade de acompanhamentos profissionais a respeito desse tratamento. Então, podem até ser administrados pelos pacientes, porém precisam de um acompanhamento de um profissional da saúde. Geralmente, as suas formas de administração são por injeção ou infusão. Isso devido às proteínas serem afetadas pelo sistema digestivo quando tomadas por via oral. Outra diferença seria que os medicamentos sintéticos, eles são estáveis e podem ser replicados de forma idêntica, pois sua produção por reações químicas é bem definida e permite essa replicação, além de possuírem também suas reações conhecidas. Já os biofármacos, como eles são formados por moléculas grandes e muito complexas e constituídos então por milhares de átomos, quando eles são submetidos a variações mínimas de fatores como armazenamento, conservações, acaba aqui apresentando uma grande susceptibilidade a instabilidades e alterações. Isso faz com que, então, essa replicação seja algo inviável. Suas cópias, elas podem sim ser legalmente produzidas, mas necessitam de passar por processos regulamentares para aprovação de sua comercialização no caso. Essas cópias autorizadas dos biofármacos, com princípios diferentes, elas são usualmente chamadas de biosimilares.
Os biosimilares, então, são cópias autorizadas dos produtos biológicos e com os quais foram comparados em termos de qualidade, segurança e eficácia. No entanto, como já dito anteriormente, eles precisam passar por diversos conjuntos de estudos que vão provar a sua comparabilidade. De acordo, então, com a Organização Mundial de Saúde, a comparabilidade é uma comparação direta, então, entre o produto biológico, no caso, o candidato a ser biosimilar, com o produto biológico inovador, que seria o de referência, já aprovado, com o propósito, então, de estabelecer essa similaridade em qualidade, segurança e eficácia. Outra classificação interessante seria que, em alguns métodos de pesquisas, aparece como os biosimilares são os medicamentos biológicos não novos, e os medicamentos biofármacos, né, que seriam esses de referência, o inovador, aparece como medicamentos biológicos novo, apenas a título de curiosidade. Um estudo realizado, então, pela Interpharma, em 2017, verificou que o tempo que um medicamento biosimilar requer para chegar no mercado consumidor é aí por volta de 6 a 8 anos de desenvolvimento, com um investimento superior a 100 milhões de reais. Com o uso de biosimilar, a média da redução desses valores é estimada em 30% com relação aos biofármacos originais. Se comparado, então, esses dados com os dados dos genéricos, que demoram no máximo aí 1 ano para serem introduzidos no mercado, e a necessidade de investimentos por volta de 1 milhão, e alcançando, então, reduções de preços na ordem de 70% para essa produção dos genéricos, comparado aos medicamentos de referência, nota-se que a indústria farmacêutica ela tem grandes obstáculos aí pela frente, principalmente na relação ao custo-efetividade, né, desses medicamentos. Bom, os biofármacos no Brasil. Em 2015, o Brasil aprovou seu primeiro biosimilar pela Rencina. Um anticorpo monoclonal foi aprovado pela agência a partir de um estudo de comparabilidade com o produto de referência. Foi por meio, então, da resolução, né, normativa pela RDC 55 de 2010. O rituximab também foi regulamentado no Brasil em 2015, com o nome comercial de Mabtera. Esse foi incluído pela Anvisa em seus registros, e o medicamento ele é para tratar, então, anticorpos monoclonal. Ele trata-se de um anticorpo monoclonal, sendo usado frequentemente para o tratamento de doenças graves, como, por exemplo, o linfoma. A molécula ela vai agir basicamente por meio de ligações com proteínas-alvo, permitindo, assim, um tratamento direcionado para determinadas enfermidades. Em abril de 2019, a Anvisa aprovou o primeiro medicamento rituximab biosimilar, que é um dado muito recente, né? Foi o ano passado. E esse biosimilar, ele apresenta as mesmas indicações do biológico, né? Que seria o medicamento de referência, o inovador, o Mabtera, registrados no Brasil como Riximil, e terá indicações oncológicas como os medicamentos novos. Bom, com o presente trabalho, tornou-se possível observar, então, que a biotecnologia ela vem se tornando presente cada dia mais no cotidiano das pessoas, principalmente na indústria farmacêutica. Essas novas descobertas, como os biofármacos, é algo inovador que ainda necessita de maiores esclarecimentos para, então, serem analisadas as suas vantagens frente às desvantagens apresentadas. No entanto, mesmo com suas desvantagens e as dificuldades encontradas durante a sua produção, os biofármacos eles tornam-se algo muito promissor, mas que ainda necessita de melhores investimentos, principalmente em pesquisas, para se saber seus reais efeitos no organismo e assim trazer o que há de bom nesses medicamentos e inovação para o mercado, principalmente farmacêutico. As referências utilizadas